Muito bem-vindo à segunda aula do aquecimento do nosso intensivo Engordar ao Contrário. E hoje eu trago um caso real que, por sinal, aconteceu hoje e que vale muito a pena, porque quem sabe até não seja o seu caso. Hoje, durante uma consulta, eu atendi um rapaz, por sinal ele mora em São Paulo, lógico, consulta online, uma série de problemas, e ele me relatou o seguinte, que ele tem o hábito, já há muitos anos, desde novo, de ingerir um certo alimento. A gente sabe que esse alimento, daqui a pouco eu vou dizer qual é um alimento que está intimamente ligado aos hábitos do brasileiro. Infelizmente, esse alimento é o pãozinho. Mas uma coisa boa é que, pelo menos, ele não usa margarina. Pelo menos uma coisa boa, né? Ele faz uso da manteiga. Pelo menos isso. Mas o que foi que ele falou que me chamou a atenção e que eu trago hoje aqui para você? Ele disse o seguinte, que logo no início da consulta, ele relatou que o pãozinho para ele é sagrado. Foram essas as palavras que ele usou. Se você acompanha aqui o canal já há algum tempo, sabe muito bem quais são os males que inevitavelmente a ingestão do pãozinho vai lhe trazer. Não é que pode um dia lhe trazer, não, é fato, vai lhe trazer. E ele falou uma outra coisa que me chamou muito a atenção, que ele não tinha disciplina para corrigir os hábitos alimentares dele. Vejam uma coisa muito importante. Ele sabia que se ele fica o dia todo dando carboidrato para o organismo dele, e já começando o dia ingerindo pãozinho, o dia todo carboidrato, e pior, no final do dia à noite mais pãozinho, ele sabe que isso está aos poucos acabando com o organismo dele. E o ponto importante dessa história é o seguinte, eu fiz a seguinte pergunta para ele: qual é o hormônio que o seu organismo produz que é o mais inflamatório que existe? Eu vou repetir. Eu perguntei para ele qual o hormônio que o corpo dele mesmo e o seu corpo também produz que é o mais inflamatório que existe. Pois é, a insulina. Aí pensa bem, você sabe que ele é extremamente inflamatório. Você ia querer que o seu organismo ficasse produzindo o dia todo esse hormônio se você sabe que ele é extremamente inflamatório? Na teoria você não ia querer, mas se você ingere pão, seu organismo vai produzir insulina. Você ingere biscoito, idem. Vai tomar café e adoça, a mesma coisa. Ah, vai comer um biscoitinho no lanche da tarde. Aí você vai no seu almoço e enche de carboidrato. Se você vai comer no self-service, tem que ter a batatinha frita. E o pior é quando aquelas pessoas, principalmente as mais jovens, além de tudo isso que colocam no almoço, ainda vem acompanhado daquele refrigerante preto que só tem malefícios para a saúde. É claro que eu não vou dizer aqui qual o nome do refrigerante, porque eu não vou dar espaço de propaganda para aquilo que só destrói com a sua saúde. Então, na realidade, para a gente ter saúde e conquistar um corpo com um peso corporal que permita a gente viver uma vida de fato saudável, o que a gente precisa para isso não é tão difícil assim. Mas o maior obstáculo está naquilo que esse meu paciente falou hoje, quando ele disse que ele não tinha disciplina e também faltava-lhe força de vontade. Aí agora a gente vai entrar no ponto principal dessa aula de hoje. Na sua opinião, por que é que você acha que falta a ele essa falta de vontade de, veja que coisa, de simplesmente tirar da vida dele o pãozinho?
Agora você vai entender por quê. Pois, como eu disse no início, quem sabe se o problema desse meu paciente não seja o mesmo problema que você está enfrentando nesse momento? E é o seguinte: qual é a diferença que existe entre uma pessoa que é viciado em uma droga como aquele pó branco e uma pessoa que é viciada naquele refrigerante preto que eu citei ainda há pouco? Por que é que a pessoa se vicia nesse tipo de coisa? Por que é que tem pessoas que se viciam em doce? Agora você vai começar a entender. Lembra dessa sigla: cedo. Cedo com S. Cedo. Serotonina, endorfina, dopamina e ocitocina. Esses são chamados os hormônios da felicidade. Veja, por que é que as pessoas não conseguem se viciar em exercício físico? Por quê? O que acontece? Mas por que é que as pessoas se viciam em refrigerante, se viciam em docinho? Ou no caso desse rapaz que eu falei, se vicia em pão. O que acontece é o seguinte: os carboidratos simples, como é o caso do pão, quando eles entram no seu organismo, eles são muito rapidamente transformados em glicose. E o nosso cérebro, ele ama glicose. Quando você dá glicose para o seu organismo, que o seu cérebro recebe essa glicose, naturalmente vai ser secretado um daqueles 4 hormônios que eu citei ainda há pouco, que é justamente a dopamina. Agora, veja que coisa interessante. O nome desse hormônio, dopamina. O que é que lembra? Dopar, né? Então, a dopamina, na realidade, ele faz isso com o organismo da pessoa. Ele dopa a pessoa. Quando você ingere aquele refrigerante que eu citei, é esse hormônio que o seu organismo secreta. Quando você, por exemplo, come um doce, é esse mesmo hormônio. E aí você fica dopado, você quer mais doce. Mas lembra que eu falei também que quando um viciado em alguma droga, ele faz uso daquela droga, é esse mesmo hormônio que o organismo dele secreta. É por isso que é tão difícil uma pessoa ver-se livre da ingestão de doces e ver-se livre do pãozinho. Ou seja, é uma coisa séria. Veja, a consulta que eu fiz com esse rapaz foi uma consulta longa, como todas as minhas consultas. Ela durou 1h15. Então, em 1h15 não tem como eu reproduzir aqui tudo que foi falado para ele na consulta. Então, eu vou fazer o seguinte: eu vou dar apenas uma dica para você, que foi uma orientação que esse meu paciente recebeu na consulta dele hoje. De todas as orientações que eu dei para ele, eu vou dar uma para você. Comece a dar para o seu organismo uma coisa que eu sei que o seu organismo está deficiente, a não ser que você já seja uma pessoa desperta ou então um paciente, um cliente meu. Caso contrário, você está precisando disso que eu vou lhe dizer agora. O brasileiro é um dos povos do mundo que sofre mais com a deficiência de magnésio. É por isso que a maior parte das mulheres sofre com constipação. E quando elas começam a suplementar o magnésio, parece que por um passe de mágica, a constipação desaparece. Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou disponibilizar para você, lá no nosso grupo do WhatsApp, do intensivo, que já começa agora segunda-feira, eu vou deixar lá no grupo do WhatsApp o protocolo para você começar a fazer o uso do magnésio. Ah, professor Paulo, mas qual magnésio eu vou usar? Sim, porque tem vários tipos de magnésio. Magnésio trionato, magnésio glicina, o cloreto de magnésio. Como o que é mais facilmente assimilável de melhor biodisponibilidade é o cloreto de magnésio, então o protocolo que eu vou deixar lá vai ser justamente para o uso do cloreto de magnésio. Esse protocolo ele está no formato PDF, então eu vou deixar lá disponível para você baixar. Baixa, aplica bem direitinho na sua vida, que é o primeiro passo que você vai dar para começar a
colocar o seu organismo em homeostase e começar a se ver desses vícios, que agora você agora você entendeu porque são vícios de fato. Então faça isso por você mesmo, tá bom? Entra lá no grupo do WhatsApp. Você ainda não faz parte do grupo, então faz o seguinte, vai aqui embaixo na descrição do vídeo, que você vai encontrar o link para você acessar o grupo. Assim como você também vai encontrar o link para você ativar a notificação de todas as aulas do intensivo, que começa agora semana que vem, dias 20, 22 e 24 desse mês de novembro de 2023. Você também vai encontrar o link para você visitar o nosso site, onde você vai encontrar os nossos cursos. Caso você queira, você vai encontrar muito artigo relativo à saúde. Então, faz isso. Eu vou ficar muito feliz por você visitar o nosso site e valorizar o nosso trabalho. E não se esquece, pratica o triplo C. Curte, comenta e compartilha esse vídeo. Quando você compartilha, que é o principal de tudo, você está se tornando, junto comigo, mais um disseminador do conhecimento. E eu vou fazer o seguinte, se você perdeu a primeira aula de ontem, aonde eu ofereci uma oferta muito importante para todas as mulheres, uma oferta que especialmente é para as mulheres, eu repito. Mas os homens, prestem atenção, não precisa ficar triste, porque amanhã o vídeo, a aula de amanhã, ela é direcionada especificamente para vocês. E como na aula de ontem eu reservei uma surpresa para as mulheres, então na aula de amanhã a surpresa é para os homens, tá bom? Eu tenho certeza que eu posso contar com a presença de todos vocês, homens e mulheres, na nossa última aula desse aquecimento amanhã, tá bom? Eu desejo muita paz para vocês, saúde física, mental e emocional, e que Deus, o dono desse canal, como vocês sabem, nos abençoe. Tchau, tchau.